Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Minhas amigas, meus amigos, que Jesus nos envolva neste dia luminoso em que trazemos a lume as justas homenagens a esta instituição que cumpre o mistério cristão de unificar o movimento espírita e de unir os corações em torno do ideal do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Minha gratidão ao convite, aos amigos Washington, Cristina Pires, ao abraço fraternal que me revigorou as forças da minha amiga Sônia no dia de ontem, e ao ilustre amigo e companheiro de ideal, Jorge Godinho, que sempre se faz luz presente quando a temática que nos envolve é o pensamento de Bezerra quanto à unificação do movimento espírita. Minha gratidão. Para iniciarmos esta reflexão, gostaria de ler um trecho do Evangelho de Mateus, que há de nos nortear em nossas análises a respeito do que podemos e devemos fazer de especial. Narra o evangelista, no capítulo 5, versículo 43 e seguintes: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele fez nascer o seu sol, igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Este trecho do Evangelho de Mateus, ele versa sobre um conceito profundo de justiça. Quando Platão escreveu a sua obra A República, apresentando diversos diálogos de Sócrates, um deles ganha projeção com Céfalo, o comerciante, sucedido do diálogo com Polemarco, seu filho. Ele pergunta o que é justiça. E a resposta é a resposta do senso comum. Justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Entretanto, Sócrates terá a oportunidade, por meio de sua maiêutica
e de sua ironia, a construir um novo ideal do que seja o justo, trazendo-nos os elementos que compõem a teoria tripartite da alma de Platão, onde Platão terá a oportunidade de estabelecer que a alma é composta de 3 elementos: a razão, que dirige a alma no pensamento lógico e lhe permite a busca da sabedoria, a busca da verdade. O segundo elemento, o apetite, que faz referência aos desejos do indivíduo quanto à manutenção do próprio corpo, o que se há de beber, o que se há de comer, o que se há de vestir, as necessidades sexuais. E o terceiro, a que ele chamou de espírito. Espírito como elemento que compõe a alma no pensamento platônico, faz menção às forças que protegem a alma das injustiças, apresentando-lhe a importância necessária para que as defesas do indivíduo sejam postas. E para clarear as ideias destes elementos que compõem a alma, em sua didática, ele propõe que nós imaginemos uma cidade. A cidade perfeita no pensamento socrático teria a presença dos filósofos reis, que representariam a razão e que governariam a cidade com sabedoria. Teríamos a presença dos guardas, que são os guerreiros que protegem a cidade das injustiças daqueles que a desejam tomar e atacar. Estes são a representação do espírito. E, por fim, os produtores, que seriam os agricultores que cuidariam das necessidades dos homens da cidade, das mulheres, quanto à alimentação, quanto àquilo que beber, quanto a sustentar as necessidades do corpo. Esses 3 grupos de pessoas da cidade imaginária platônica são reflexos dos elementos que compõem a alma. É natural que depois que Alexandre Magno, o filho de Filipe o Caolho, rei da Macedônia, tomou todo o mundo conhecido, inclusive a Judéia, ele que teve como tutor Aristóteles, emérito discípulo de Platão, levasse as ideias atenienses, gregas, ao mundo judaico, fizesse com que a forma de pensar greco-romana, também em razão do tacão da águia romana sobre os judeus, influenciasse o modo de pensamento daquele povo. E assim, com a contribuição daqueles que fizeram as primeiras traduções, a exemplo de São Jerônimo, pudéssemos encontrar naquele sermão, o Sermão do Monte, o início da escada de Jacó, fazendo menção ao espírito platônico, a este espírito que dá importância à alma ou aos guardas, que dão importância à cidade para lhe protegê-la. Ante a proposta de Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que nessa perspectiva dão menos valor
a si mesmos na perspectiva de defender os interesses da cidade, que nem sempre são legítimos, enaltecendo certo orgulho e que precisa, sob o olhar evangélico, adequar-se ao equilíbrio onde a justiça será o ponto central. Porque a conclusão que tiramos da obra A República é que justiça corresponde à ordem e ao equilíbrio das coisas. Sempre que há desordem e sempre que as relações estão desequilibradas, busca-se justiça. E se quer que a ordem e o equilíbrio sejam restabelecidos. Entretanto, internamente estamos constantemente em desordem, constantemente em desequilíbrio, em razão do nível evolutivo em que nos encontramos, da nossa própria natureza, de espíritos imperfeitos na classificação apresentada pelo professor Lyonês. E buscamos nessa justiça sob uma nova ótica este reequilíbrio interior, para que de dentro, primeiramente pacificando-nos, possamos nos tornar pacificadores, distribuindo esse equilíbrio e essa ordem para o mundo. Platão terá oportunidade em uma outra obra, que é outro conjunto de diálogos conhecido como Fedro, de trazer novamente a lume a discussão dos 3 elementos da alma, agora com uma nova simbologia, que é a de um carro puxado por 2 corcéis, uma carruagem onde tem um cocheiro que tenta dominar os 2 corcéis e estabelecer a direção, o sentido, para onde devam ir. Os 2 cavalos são a representação de 2 elementos da alma, o apetite e o espírito. E o cocheiro, a razão, tentando dominar estes 2 corcéis, demonstrando que, em regra, o apetite e o espírito nos dominam. A razão é muito pouco utilizada, porque nós somos levados, inclusive, sob o olhar da neurociência, muito mais pelos processos de recompensa de um lobo límbico, mais do que a razão que caracteriza o neocórtex altamente avançado do nosso cérebro, mostrando-nos que os desejos apetitosos sempre falaram mais alto, destas almas que somos nós, em estado de sono, como estabelece Georges Gurdjieff na sua obra Em Busca do Ser. Estamos em um estado de consciência de sono, e nesse estado buscamos aquilo que enaltece o nosso orgulho e aquilo que supre os nossos apetites. E assim nos movimentamos, nos comportamos em sociedade. E nessa regra, agimos para alimentar esses 2 corcéis, que estão com as cordas profundamente frouxas, e eles decidem para onde vamos. Porque racionalmente temos dificuldade de domá-los. Kardec os chamaria, mais didaticamente, de inclinações ruins.
e que precisariam ser domadas. Estabelecendo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que a razão é o primeiro e mais importante critério utilizado para a compreensão do Evangelho de Jesus. Sem dúvidas. E quando observamos essa influência grega nas lições de Jesus, que utiliza de uma expressão que era conhecida pelos judeus, porque essa presença estava clara e estampada, inclusive, nos pergaminhos sagrados do judaísmo, exemplo do Talmud. Ele bem lembra o conceito polemarquiano e de Céfalo de justiça. Aprendestes o que foi dito. Ora, aquilo que compõe a lei divina, como bem lembra Platão, está no conjunto dos saberes a priorísticos, porque tem a sua base no mundo das ideias. Portanto, ninguém precisa nos ensinar, porque a lei divina está em nossa consciência. Entretanto, aquilo que não está na consciência nos é ensinado. Aprendestes o que foi dito, não está dentro de vós. Alguém vos ensinou. Amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Entretanto, diante dessa lição de equívocos, Jesus apresenta uma nova ordem do que é justo, resgatando a profundidade do pensamento socrático e platônico. Como propõe Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ao dizer que Sócrates e Platão são precursores do cristianismo e, naturalmente, do Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Parece uma proposta completamente diferente, completamente antagônica ao imaginário da sociedade. Gunther Jacobs já estabelecia que os inimigos do Estado, aqueles que cometem os crimes, não devem ser tratados como os amigos. Olvidando que o mestre dos mestres havia lembrado que o sol brilha sobre bons e maus e a chuva cai sobre justos e injustos. Porque isso garante o equilíbrio e a ordem das coisas, garantindo que a vida seja pujante em qualquer lugar. E quando nós observamos estas lições baseadas na estrutura do sermão, percebemos que aqueles elementos que compõem as leis da natureza transcritas na consciência agora estão claras. Porque Jesus as apresenta com altivez, com clareza, e se há ainda algum tipo de véu no pensamento do Evangelho, a doutrina espírita arranca por completo esse véu para dizer como devemos agir, apresentando-nos um código moral, um sistema penalógico divino, mostrando os efeitos das escolhas das más ações, mas também apresentando-nos os gozos, o estado de felicidade daqueles que escolhem a prática do bem. Mas ainda fazemos o que todos fazem. Nos movimentamos como se movimentam as grandes massas em busca de seus próprios apetites, em busca de suas ações espirituosas, supervalorizando-se, porque somos incapazes
diante desses guardas que defendem essa cidade anímica, de vivenciar a experiência de Jesus, de se entregar como ovelha ao holocausto, ou mesmo de compreender Allan Kardec quando, na conclusão do Livro dos Espíritos, mais precisamente no item 7, diz que entre os seus efeitos gerais, o Espiritismo nos propõe o desenvolvimento de um sentimento religioso, a resignação e a indulgência. Não somos resignados diante das dificuldades da vida. Geralmente nos revoltamos, colocando estes guardas do espírito, da alma tripartite platônica, para agir e se rebelar contra a lei divina, contra aqueles que partilham conosco do mesmo palco existencial. Agimos como crianças mimadas e caprichosas, porque o doce nos foi tirado da mão, ou porque simplesmente queremos aquele pirulito, aquele alimento, e a vida não nos concede. Assim age a grande maioria de nós que estamos jungidos nessa caverna platônica que ganhou as dimensões do mundo inteiro. Porque o materialismo se compõe nas paredes dessa caverna, da qual não conseguimos perceber a luz que invade e faz reproduzir imagens no fundo delas. E nem mesmo nos desacorrentar para sair da caverna e conhecer a luz, tal qual como somos conhecidos por ela. Mas aos discípulos e àqueles que tinham o privilégio de ouvir aquela voz mansa, que mais parecia um zéfiro a acalentar, trazendo refrigério às almas sofridas, nós hoje temos as respostas de como agir e de como se comportar diante dos desafios existenciais. E é natural que diante desse novo cenário do que seja justo, se pudesse fazer uma comparação entre o comportamento geral e o comportamento que se espera daqueles que conhecem a palavra da vida eterna. Agireis como agem os fariseus? Eles emprestam quando sabem que receberão em troca. Eles também protegem os seus amigos e amam os seus amigos. Mas se nós conhecemos essa palavra da vida eterna, o que nos falta para fazer algo de especial? Para fazer algo diferente, domando espírito e apetite, para que a razão eleve a alma no sentido da sabedoria e da verdade, que tanto buscamos. O que nos falta para sair de um estado de consciência de sono e partir para um estado de consciência desperta, para despertarmos nós que estamos dormindo? O que fazes de especial? O que fazes a mais que os outros? Porque os outros estão agindo conforme seus apetites, conforme os seus ricos espíritos. Enquanto a mensagem nos propõe, empobrece o espírito, empobrece o apetite. Como nos propõe Siddhartha Gautama, a grande alma,
o iluminado, que nos falará que é necessário nos desvencilharmos dos desejos. Deles ainda estamos escravos. E enquanto estivermos escravos dos desejos, não faremos diferente. Faremos como fazem os fariseus. Faremos como fazem a grande maioria. E o pensamento religioso será apenas algo teórico de uma beleza que me convida a me fazer presente no templo religioso, nos prédios da igreja, na casa espírita, mas o meu comportamento não se coaduna nem se adequa a essas novas propostas. E o ego, que é muito astuto, vai se valer de todos os seus discursos possíveis. E alguém vai dizer, mas você não é o Chico. Outro vai dizer, mas você não é Divaldo. Outro vai dizer, mas você não é Nossa Senhora. E de repente, os espíritos dizem a Kardec que Jesus é guia e modelo. Se não for nem para seguir e nem para imitar, para que nos serve? Apenas uma astúcia egóica para nos mantermos no mesmo padrão vibratório, no mesmo padrão de comportamento. Charles Sheldon, no século XIX, um pastor norte-americano, escreveu uma obra brilhante e fascinante, intitulada Em Seus Passos, o que faria Jesus? Conta a história de um pastor chamado Henry Maxwell, uma ficção, que era pastor de uma cidade fictícia chamada Raymond. E ele, todos os domingos pela manhã, preparava as suas falas para pregar na igreja da cidade, a primeira igreja. E lá ouvia inicialmente os corais, os presentes adensavam-se no grande salão, ao som dos órgãos. E ele então falava com uma beleza inenarrável. E isso se repetia semana a semana, até que um certo dia bateu na sua porta um homem quase que morto de fome. Tratava-se de alguém que havia perdido o emprego em Nova York, havia perdido tudo, não tinha parentes, não tinha amigos, e pediu alguma ajuda. E ele então se viu interrompido, quando preparava mais um sermão, olhou pela janela do segundo piso e disse: perdoe-me, eu não tenho como ajudar. Apontou algum lugar onde ele poderia ir. Ele insistiu, mas a resposta foi mais insistente de que não havia como auxiliar. E aquele mendigo se foi. No domingo, ele prepara uma belíssima prédica, ao som de uma canção que fala sobre viver o Evangelho. E aquele homem vai à sua igreja, se senta no final da fila, ouve a música, ouve a pregação. E depois da pregação ele interrompe e começa a dizer: eu preciso entender e quero entender o que acontece. Porque vocês falam de Jesus, falam do Evangelho, mas eu não consigo ver
essa vivência do que dizem. Dizem que ele teve fome e lhe foi dado de comer. Eu estou com fome. E bati a porta de tantos, e ninguém me deu de comer. E foi então narrando a passagem conhecida como juízo final. E logo depois de falar, desmaiou. E então, Henry Maxwell rapidamente desceu do púlpito, o pegou, colocou em seu veículo e levou para casa. Cuidou dele, o ouviu, mas antes que uma semana se completasse, ele desencarnou. No final de semana seguinte, Henry Maxwell disse o que havia acontecido com aquele homem em sua pregação e fez uma proposta ao público. Eu quero fazer um teste. Eu quero fazer uma experiência. Uma experiência onde eu vou precisar de voluntários. Voluntários que queiram viver como Jesus viveu. E a proposta é muito simples. Todas as vezes que nos depararmos nesta ou naquela situação, nós nos perguntaremos: o que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Poucas pessoas ficaram. Pouquíssimos. A maioria foi embora. Mas a obra, ela vai se desenrolando. E nós vamos encontrar uma jovem chamada Rachel Winslow, que era uma grande cantora. E ao aquecer a proposta da experiência do pastor Henry Maxwell, ela deixa de auferir ganhos com a sua voz e passa a levar a arte doce do evangelho aos mais necessitados. Edward Norman era o editor-chefe do Diário de Raymond, e ele, então, muda o modelo dos anúncios que mantinham o jornal para adequá-los aos valores evangélicos. E agora, os anúncios de cerveja que mantinham o jornal não tinham mais. Porque ele pensava, será que Jesus manteria um jornal com os anúncios da cerveja? Alexander Powers será o superintendente da ferrovia da cidade. E ele, então, identifica diversos casos de corrupção dentro daquela autarquia. E mesmo correndo grave risco de perder o emprego, ele traz à lume os casos de corrupção. E Virginia Page, que era uma herdeira milionária, começa a utilizar a sua herança para sustentar mulheres alquebradas pela vida. E aquelas pessoas começam a viver o evangelho. O que me chama a atenção desta obra de ficção de Charles Sheldon é que ele não conhecia o espiritismo. Ele não conhecia Kardec. Nós conhecemos. O que nos falta para viver o pensamento espírita? O que nos falta para fazer diferente? O que nos falta para fazer a mais que os outros fazem? O que nos falta para fazer algo de especial? Quando nós comparamos a obra 50 anos depois, a obra Paulo Estevão, encontramos duas pessoas completamente diferentes que
aceitam servir Jesus. A primeira delas é Saulo, que encontra Jesus na estrada de Damasco. É enceguecido ante a luz, sem descrições. E dali se converte completamente para se tornar um dos maiores apóstolos, o apóstolo dos gentios. E durante a sua pregação, e o que é necessário, ele vive o evangelho em profundidade. É perseguido, é apedrejado, é caluniado, atravessa os desafios dos mais diversos. A família não o compreende. E enquanto ele divulga o evangelho de Jesus, ele vive fazendo muito diferente do que faziam os religiosos fariseus, e ele era fariseu. Do outro lado, temos a figura de Frei Epifânio. Na igreja de Alexandria, em uma visão hierarquizada do surgimento, na fase em que aparecem os cristãos da primeira hora, e ele, equivocado, faz com que o irmão Corvino sofra, trazendo uma visão completamente diferente do evangelho simples de Jesus, mas possivelmente com uma pregação e com uma fala de que Jesus é o Rei dos Reis. Qual desses dois nos representa? Como nós nos comportamos? Como espíritas, o que fazemos de especial? Porque já temos conhecimento suficiente para não agirmos mais de forma igual. De fato, é natural que venhamos a perceber que esse não é um saber cognitivo. Não é lendo textos do Evangelho segundo o Espiritismo que nós nos transformaremos. Eu já li um texto belíssimo que me chama muita atenção e adoro reler, chamado Paciência. É comovente. Tentem ler. Mas eu posso ler 100 vezes aquele texto, ele não vai me facultar a virtude da paciência. Ninguém se torna paciente porque leu textos sobre paciência. Existem saberes que são eminentemente vivenciais. Eu posso apresentar o mais belo texto sobre o amargo. Só vai saber o que é amargo depois de tomar um café amargo. Antes disso, são apenas textos. Nós precisamos da experiência da vida para agregarmos a este saber vivencial as experiências que nos fazem crescer. Nada substitui a experiência das reencarnações. Nem textos, nem livros são capazes de substituir essa experiência. Mas ela nos auxilia à medida que agora conseguimos compreender melhor a experiência vivida. E com indubitável sabedoria, a Federação Espírita Brasileira apresentou, por meio de sua área de comunicação social espírita, uma das mais belas campanhas que eu já pude testemunhar, cujo slogan é: a vida ensina, o Espiritismo explica. Mas é a vida que ensina.
Mas é necessário o Espiritismo para explicar. É necessário o Espiritismo para fazer o que Jesus fez. Deixar clara estas leis que compõem a grande escada de Jacó, para que possamos subir de degrau a degrau, para que a razão, dominando espírito e apetite, possa nos conduzir a novas escolhas, cujos fazeres agora são tão especiais, que nós nos diferenciamos e passamos a chamar a atenção dos patrícios nas arenas romanas, incapazes de compreender como cristãos, diante das feras, transformados em labaredas de fogo, são capazes de orar e ser felizes, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento. Somos capazes de fazer algo mais, como fez Quinto Varro, nas narrativas memoráveis de Emmanuel, na obra Ave Cristo. Somos capazes de fazer algo de especial. E é por isso, minhas amigas e meus amigos, que hoje, nesse dia festivo, não poderíamos ter convite melhor do que esta feita pela Casa de Itagiba, de fazermos algo de especial pelo mundo. Em nossas instituições familiares, em nosso ambiente de trabalho, na condição do exercício da cidadania, mas também como religiosos, que somos em todo lugar, mas especialmente na casa espírita, porque é aqui que nós seremos instados a viver a experiência de quem vive no hospital. E não há dúvidas, em um hospital há mais doentes do que médicos. Se eu não consigo compreender o doente, que partilha da mesma enfermaria do que eu, como eu posso me propor, mais tarde, me transformar em médico, oferecer um medicamento, se eu mal consigo compreender o amigo de trabalho, a colega? É preciso fazermos algo de especial. Mas a razão, ela ganha a sua transcendência com Jesus. E Allan Kardec, que era um homem eminentemente racional, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que para compreender a parte superficial do pensamento espírita, basta olhos de observação. E não há dúvidas que para uma ciência de observação é necessário razão. Mas ele continua para o transcendente, dizendo: entretanto, para a sua essência, para a essência dessa mensagem é necessário um certo grau de sensibilidade. Aqui ele chamou de maturidade do senso moral. Maturidade essa que independe das condições sociais, dos conhecimentos acadêmicos, porque existem jovens recém-saídos da adolescência que apreendem com grande propriedade estas lições, enquanto alguns eruditos não são capazes de compreendê-la. Porque esta maturidade é pautada nas experiências reencarnatórias. E aquele que viveu mais é mais sábio. Não na perspectiva de uma existência física, porque existem pessoas de 80 anos de idade que se comportam como crianças de 15.
mais de uma maturidade que às vezes encontramos no menino de 12 anos, 13 anos, 15 anos, porque é a maturidade da alma. E essa maturidade transcende a razão como nós conhecemos. Trata-se de um saber supra-racional que está acima da própria razão, o que faz Allan Kardec dizer: o Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, é necessário, para além da compreensão, sentirmos na alma este Evangelho, este saber. E quando isso se operar dentro de nós, preparemo-nos, porque tudo o que fizermos, o faremos de especial. Que Jesus nos abençoe. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.